Então vamos lá, senhores. Olha, é correto afirmar. Letra A. As agências reguladoras têm poder normativo, nos termos da lei que as instituíram, e seus dirigentes mandatos fixos. Esta é a correta. Certo? Porque aquilo que eu disse para os senhores, os agentes executivos, os chefes, né, dessas agências reguladoras, eles têm que ter um mandato fixo para evitar ingerências indevidas do governo, no caso, o chefe do executivo, no exercício das suas atividades. Geralmente, esses mandatos fixos destes agentes, senhores, é de 3 a 5 anos. Depende da agência reguladora a qual ele pertence. E a letra B? Olha, empresas públicas são entidades da administração pública indireta, criadas por lei sob regime de direito público para a finalidade de estimular a concorrência. Não tem nada a ver. Nada a ver. Empresa pública, quando ela é criada, é para desenvolver atividade econômica ou prestar serviço público, é para estimular a concorrência. Para isso, existem outros institutos jurídicos, certo, meus amigos? Letra C. As sociedades de economia mista são criadas por lei e dissolvidas mediante deliberação da Assembleia Geral. Não! Não, e por que não, senhores? Sociedade de economia mista, quando criada, o que acontece? Ela só é retirada do ordenamento jurídico através de uma outra lei. Não tem nada de assembleia, não tem nada a ver. Pula dessa questão. Letra D. Organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público são associações civis sem fins lucrativos, às quais a lei concede benefício tributário e isenção fiscal para execução de atividade de interesse coletivo. Mentira. Não tem nenhuma concessão de benefício tributário para sociedades e organização da sociedade civil de interesse público. Tá? Então esta já pode pular fora. E a letra E? Ela diz o seguinte, ó. Serviços sociais autônomos são prestados por entidades privadas por delegação do poder público. Não. Cabendo-lhes, inclusive, a fiscalização de profissões regulamentadas. Lógico que não. Serviço social autônomo, senhores, não fiscaliza nada. E quando ela é criada, esses entes privados, é só para exercer determinadas atividades de interesse público, como o SENAI, Serviço Nacional da Indústria, onde é capacitada determinadas pessoas que procuram esse tipo de serviço para poder ser inserido no serviço de uma determinada indústria. Tem o SENAC, Serviço Nacional do Comércio, onde você capacita essas pessoas para que estas pessoas elas possam ser direcionadas depois para exercer uma atividade no comércio. Certo? Então essa também está errada, porque aqui não tem nada de não tem nada de fiscalização, não tem delegação de serviço público, não tem nada disso. Então a correta aqui, senhores, é a letra A, que diz o seguinte: as agências reguladoras têm poder normativo, falei disso, nos termos da lei que as instituíram, e seus dirigentes, mandatos fixos. Tranquilo, senhores? Estão conseguindo aí, como é que eu diria, acompanhar as nossas aulas tranquilas? E agora eu vou trazer uma outra questão também. Esta questão, senhores, ela caiu num concurso para o Ministério do Turismo. Isso foi no ano de 2014. Portanto, nós vamos ver que ela tem assim uma certa atualidade, né? Então ela está muito condizente com aquilo que nós estamos falando para os senhores. Olha o que diz, olha. Suponha que o Ministério do Turismo esteja planejando o estabelecimento de uma sociedade de economia mista, com a finalidade de administrar hotéis ao redor do Brasil. Ponto. Discussões internas no âmbito ministerial foram travadas, com a finalidade de avaliar questões específicas daquele tipo de entidade da administração pública indireta. Ponto. Logo abaixo, vírgula, são trazidas
algumas das conclusões derivadas desses debates, de sorte que deve ser assinalada a opção correta no tocante às características da sociedade de economia mista. Ponto. E aí, senhores, vem os itens que nós vamos analisar. Primeiro, a sua criação é efeito direto da lei, tornando-se desnecessário o ato posterior. Mentira! Por que acontece o que acontece, senhores, na sociedade de economia mista? É uma das características. Autoriza-se a sua criação por lei, mas para que ela venha a existir, eu preciso de um ato posterior. E qual que é esse ato posterior, senhores? É o registro dessa sociedade de economia mista no cartório. Aí ela começa a existir. Então precisa de um ato posterior, sim. Letra B. Olha o que ela diz. A sociedade de economia mista, por ser entidade federal, possuiria personalidade jurídica de direito público. Mentira! E por que é mentirosa esse item, senhores? Porque a sociedade de economia mista ela é um ente privado que presta um serviço público ou exerce uma atividade econômica. Certo? Tranquilo? Então essa, senhores, os senhores pulem, tá? Letra C. A sociedade de economia mista não poderia ser sociedade anônima. Mentira! Ela é sociedade anônima. Sempre. Não existe sociedade de economia mista que não tenha forma societária de uma sociedade anônima. Vocês nunca irão vislumbrar uma sociedade de economia mista, por exemplo, em conta de participação. Ou então de uma comandita simples. Ou então por uma sociedade de cotas de sociedade limitada. Não existe. Por quê? Porque a sociedade de economia mista, ela só pode vir ao mundo jurídico sobre a expressão de uma SA. Então esta nem precisa olhar para ela. Coloquem-na de lado. E aí vem a letra D. Os trabalhadores da sociedade de economia mista seriam contratados pelo regime estatutário. Não é estatutário. Ele não é um servidor público. Ele, quando for contratado, ele vai ser um funcionário, senhores, seletista. Vai ser um mix de normas públicas com normas da nossa querida CLT. Então os senhores também não vão assinalá-la, tá? Pulem ela. E a letra E. Olha o que ela diz. A sociedade de economia mista estaria sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas. Perfeito! Perfeita essa questão. Por quê, senhores? Quando eu crio um ente descentralizado, como é que eu vou fazer para supervisionar se as suas atividades estão sendo prestadas de acordo com o que manda a lei? Este controle, essa tutela, ela também é realizada através do Tribunal de Contas. Certo? Então, senhores, eu não tenho a menor dúvida de que esta questão a ser assinalada é a letra E. Tranquilo? Deu para os senhores perceberem, então, que essas questões envolvendo agências reguladoras, sociedades de economia mista e agências executivas, elas caem em concursos públicos. E eu li todas essas questões aqui para os senhores. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar das fundações, que é um tema tortuoso. E ainda existem uma série de dúvidas na doutrina, se existe autarquia, se existe elas em âmbito público ou existe ela em âmbito especial. Agora, senhores,
vamos parar a nossa aula por aqui, tá? Fiquem com Deus e protejam-se. Um abraço, tchau, tchau.